Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para suas necessidades profissionais essenciais. Nós vamos apresentar para você hoje uma técnica que chama técnica ABC. É uma técnica desenvolvida por Albert Ellis num livro no Brasil chamado Fique Frio, que ajuda a descobrir e a trabalhar crenças inconscientes. Esse tipo de técnica ele é muito útil e pode ajudar muito a você em algumas situações onde você percebe que tem reações recorrentes que sempre reagem de uma certa forma e você não entende muito bem por que naquele tipo de situação você reage daquela forma. Então a aplicação principal e mais importante dessa técnica é quando você percebe que em algumas situações você tem algum tipo de reação emocional, física ou algum tipo de pensamento, algum tipo de comportamento que você mesmo sem entender por quê acaba repetindo automaticamente. Nós temos duas situações possíveis e prováveis em que essa situação pode acontecer. A primeira delas é quando você está durante a própria situação. Ou seja, imagine que você está numa reunião, você está chegando a hora de você falar na reunião e você então começa a perceber uma série de reações de tremor, o medo, um frio na espinha, você começa então a perceber que as ideias estão ficando confusas, está te dando um branco daquilo que você tem que apresentar para a equipe. Então, enquanto está acontecendo o fato, você está tendo uma reação que por mais que você estivesse preparado, você sabe que vai ter que falar, você tem um relatório e uma apresentação que dá suporte, você reage daquela forma sempre que tem uma apresentação ou alguma coisa assim semelhante para fazer. A outra possibilidade é depois de um determinado fato. Ou seja, acontece um determinado fato e depois, como decorrência daquele fato, você percebe que tem uma reação que acaba se desencadeando, levando você para um determinado estado emocional, físico ou comportamental. Por exemplo, você foi levar um relatório para sua chefe, você mostra esse relatório, ela está olhando o relatório e de repente ela não faz nenhum comentário. E você naquela hora fala assim, ela não gostou, tem alguma coisa errada. Ela fala assim, tá bom, então depois você me apresenta. E aí você volta para sua sala, volta para sua mesa. Mas a partir daí, depois aquela falta de comentário dela, você começa a achar que tem alguma coisa errada, que tinha alguma coisa que não ficou boa, que ela não falou para você, que talvez você vá ser mandado embora, e então não adianta, e você se sente tão abatido, sente que o seu dia não rendeu mais. Por mais que você perceba que ela não disse nada objetivamente que indicasse que tem alguma coisa errada, você não consegue resistir a essa reação de que alguma coisa está mal, que alguma coisa vai dar errado e você se abate com isso. Essas são situações típicas do que nós chamamos de uma atuação de uma crença inconsciente. Nós vamos explicar primeiro para você poder identificar e poder fazer esse exercício para identificar quais são as suas crenças inconscientes que podem estar afetando as suas reações, o seu tipo de problema. Para você poder identificar a sua crença, nós vamos então ensinar você a aplicar essa técnica ABC. O nome da técnica ABC é exatamente porque ela considera o acontecimento e a consequência. O A da técnica ABC, ele vem de acontecimento, do inglês adversity, ou seja, aquilo que acontece e que gera a consequência. Então esse é o A. Diante de uma situação qualquer, um acontecimento, nós vamos ver que automaticamente nós geramos uma reação, um C de consequência ou comportamento. Ou seja, quando nós estamos, naquele primeiro caso, numa reunião, que é um acontecimento, um fato, nós temos uma consequência. Ficamos nervosos, excessivamente confusos, gaguejamos e não sabemos por que aquilo foi disparado. Então, diante de um acontecimento, você tem uma reação, um comportamento, uma consequência. Nessa técnica e na teoria de Albert Ellis, essa consequência, esse comportamento, ele é gerado na situação A porque existe um B de belief, do inglês, uma crença, um pensamento, algo que nós acreditamos que desencadeia aquela reação. Para que aquela reação seja coerente, existe algo no nosso pensamento, na nossa mente, que nós acreditamos que possa acontecer. Daí então o ABC. Diante de A, um acontecimento, isso dispara uma crença inconsciente que a gente tenha,
e que dispara então uma consequência que é aquela reação. Mas isso é tão automático que a maioria das vezes nós não nos damos conta de qual é a crença que de fato dispara para nós termos aquela consequência. E é isso que faz com que a gente fique um pouco confuso. Apesar da gente querer mudar, muitas vezes nós não conseguimos simplesmente mudar essa reação pelo poder e a capacidade que essa crença inconsciente tem de reação, ou de gerar aquela reação emocional, física ou até comportamental. Nós vamos então mostrar a você, nos dois exemplos que demos, como é que funciona essa lógica ABC. No primeiro caso da reunião, a reunião em si é o acontecimento. Se aproximar a sua hora de falar é o acontecimento que dispara isso, aquela reação. Ou seja, a reação que pode ser de nervoso, de tremor, de gagueira. Entre esse A e o C, nós podemos ter uma infinidade de crenças que podem gerar essa reação. Por exemplo, eu vou falar besteira, eles vão me ridicularizar, eu vou falar tudo errado, o que eu falar não vai ser entendido. Se você tem uma crença como essa, uma dessas, como uma crença inconsciente, na hora que a sua vez de falar na reunião vai chegando, essa crença, por exemplo, eu vou falar tudo errado, vai fazendo com que eu vá antecipando um tipo de situação, gerando então aquela consequência. Só que esse pensamento, ele é tão rápido que muitas vezes eu sequer percebo que ele está acontecendo. A outra situação, depois de você apresentar o relatório para sua chefe, apresentar o relatório para sua chefe e ela olhar para o relatório e não fazer comentário é o acontecimento, é o A. Depois que você volta para sua mesa é a consequência. Você fica abatido, acha que vai ser mandado embora, que tem alguma coisa errada que ela não disse. Essa é a consequência. Entre o momento em que você apresentou o relatório e a sua reação, é possível que tenha uma crença que dispara aquela reação, dizendo, ela não gostou, eu sempre faço as coisas erradas, no final das contas eu vou acabar sendo prejudicado, eu não entendi nada, eu sou burro. Às vezes, crenças e pensamentos como esses são de tal forma impactantes que eles geram uma consequência, nós reagimos como se ele fosse verdade. É por isso que nós chamamos de crença. Nós acreditamos que aquilo é verdade e aquilo está no nosso pensamento, mas reage e provoca uma reação objetiva e real muito intensa, fazendo com que muitas vezes a gente possa perder oportunidades ou prejudicar a nossa atuação profissional ou até mesmo pessoal. Para você aplicar a técnica ABC na sua vida, você pode ter de duas formas. Ou você já sabe, já identifica que tem algumas situações que você tem uma reação que se encaixa nesse tipo de padrão que a gente estava falando e você não entende por que reage daquela forma quando tem aquela situação. Ou você pode utilizar a nossa planilha e fazer então um levantamento das situações que você vive no seu dia a dia e que podem ajudar você a encontrar uma crença inconsciente que mostre, que explique para você por que você reage dessa forma. E você vai então poder fazer esse registro. Ou seja, você vai pegar cada dia, na data, e você vai registrar o acontecimento, vai registrar a consequência, sempre assim, primeiro o acontecimento e a consequência que você teve, aquela reação automática que você teve, e depois você vai registrar a coluna B. Quais são os pensamentos que você identifica que naquela hora parece que vem mais fortes para você? Que é que vai acontecer alguma coisa ruim? Ou então que na verdade as pessoas não estão entendendo você? Enfim, registre todos os pensamentos que você percebe que vem à sua mente quando você está na situação A para você ter a reação C. E aí você vai preencher essas várias possibilidades de crenças, de pensamentos. Depois você vai reler esses pensamentos, essas crenças, e você vai ver qual aquele que tem a maior carga. Quando você fala, aquele que você sente que mexe mais com você, que parece que tem uma força maior dentro dele. Muito provavelmente essa é uma crença inconsciente que faz com que você, naquela situação A, gere aquela consequência, aquela reação C. Depois de você fazer isso durante alguns dias, você vai poder perceber e identificar se existe um padrão, ou seja, às vezes situações diferentes remetem ao mesmo tipo de crença, mostrando que você deve trabalhar, deve transformar essa crença para não deixar que aquela reação ela apareça de uma forma tão automática e às vezes tão sofrida em situações normais do dia a dia ou no nosso dia de trabalho. Você vai observar que tem uma coluna D. A coluna D é uma extensão da técnica ABC.
Ou seja, nós vamos acrescentar um D na técnica ABC e ela vai passar a ser uma técnica ABCD. O D são possibilidades de você começar a trabalhar as suas crenças inconscientes. Existem basicamente 3 tipos de trabalho que você pode fazer com a técnica ABC para trabalhar essas crenças inconscientes, que é a coluna D. São 3 formas que começam com a letra D. A primeira delas é o que nós chamamos de distração. A partir do momento, então, que você já identificou numa situação de reunião que você tende a ficar nervoso porque tem um pensamento de que acha que vai dar tudo errado, usar um recurso, um artifício muito simples, ajuda muito a você mudar o foco da sua atenção. Você pode pegar um elástico, por exemplo, como esse, e simplesmente naquele momento em que você começa a perceber que está ficando nervoso, você distrair. Ao fazer isso, esse impacto e essa pequena dor faz com que a nossa mente se distraia daquilo, se concentre naquela dor e a gente quebra aquela geração daquela consequência. Muitas vezes apenas um artifício como esse faz você não entrar naquele círculo vicioso da reação que justamente acaba trazendo algum tipo de sofrimento ou transtorno para você. Então, o primeiro D, a primeira possibilidade é distração. Uma segunda possibilidade é o que nós chamamos de disputa. Nada melhor para combater uma crença inconsciente de nós desenvolvermos uma outra frase, um outro pensamento que possa confrontar aquela crença inconsciente. Então, por exemplo, no caso da reunião, se você já estabelece a priori que nessas situações fica nervoso, você pode estabelecer um outro tipo de pensamento dizendo: eu estou preparado, eu vou apresentar o que eu sei e vamos ver como é que as pessoas reagem. A partir do momento, então, que começa a surgir o pensamento de que você é burro, que ninguém vai entender, e você começa, não, mas peraí, mas eu vou apresentar o que eu sei, eu vou apresentar o que eu estou preparado, vamos ver como que ela reage. Esse confronto, esse diálogo, ele acaba neutralizando o efeito da consequência. A outra possibilidade de você trabalhar uma crença inconsciente, utilizando o D, é o que nós chamamos de diálogo. Nós temos um vídeo que vai detalhar e vai ajudar você a fazer esse exercício e trabalhar a questão da crença inconsciente usando o diálogo. Mas, em resumo, ela demonstra o seguinte: esse pensamento, essa crença inconsciente que você tem, é como se fosse uma parte sua interna que pensa dessa forma, que você não vai conseguir, que não adianta nada, que é sempre assim. Na medida que a gente coloque isso como uma pessoa, uma parte sua, para dialogar com uma outra parte sua, que é mais autoconfiante, que sabe o que quer, que é decidida, nós podemos então fazer um diálogo interno dessas duas partes suas, fazendo com que isso possa ser integrado e você desmonte essa reação ABC, fazendo com que as suas reações elas sejam muito mais adequadas e muito mais saudável, produtiva para a sua vida pessoal e para a vida profissional. Então não deixe de ver o vídeo falando sobre o diálogo entre as partes internas. Como a gente pode ver, a técnica ABC ela é muito útil para você poder identificar esses pequenos pensamentos, essas crenças inconscientes que geram então reações que muitas vezes são inadequadas e que você pretende mudar. Utilize então os nossos exercícios, os nossos recursos para ampliar a sua possibilidade de desenvolvimento da sua inteligência emocional e do seu comportamento no dia a dia do trabalho.